ali, radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora, Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta e prêmio acumula em 33 milhões de reais. Confira as principais notícias nesta segunda-feira. Acaba hoje o prazo de inscrições para processo seletivo em São José do Rio Preto. Conheça o trabalho do PROCON de Bebedouro. Servidores municipais estão há 6 anos sem aumento, critica vereador. Câmara vota apenas um requerimento nesta segunda-feira. Prefeitura anuncia vários pregões presenciais. Licitação para tratamento de esgotos em Bebedouro. Ao Deus dará é o tema do editorial. Os resultados dos jogos do fim de semana pelas séries A1, A2 e A3. Os classificados até agora à segunda fase do Paulistão. Segunda-feira, 18 de março, verão brasileiro, lua crescente. Este é o dia de número 77 de 2019. Aqui Ali Notícias, edição 4502. Uma produção Irra Comunicação. Apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Em 2019, trabalhe, lute, pratique a solidariedade. Dinamize os seus gestos. Que tal mais conversas presenciais, inclusive com os idosos? Aqui e ali, no novo ano, ainda mais perto de você, com informação e entretenimento. Viva intensamente. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Fugim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite nesta segunda-feira em Bebedouro e na microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 26 minutos. Temperatura máxima de 31 graus. Umidade relativa no ar 93%. Para amanhã terça-feira, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima de 30 graus e mínima de 21. Comemora-se hoje, 18 de março, o Dia Nacional da Imigração Judaica. Hoje, 18 de março, é o dia de São Cirilo de Jerusalém. Cirilo foi padre e bispo no século IV e se encarregou da catequese. Por difundir o evangelho, foi exilado 3 vezes e passou 16 anos longe de sua terra. Em suas obras traduzidas para o português, Cirilo trata os sacramentos com mestria de detalhes. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No
dia 18 de março de 1970, Mário Jorge Lobo Zagallo assumiu o cargo de técnico da Seleção Brasileira de Futebol. O técnico João Saldanha e toda a equipe técnica foram afastados no dia anterior. Em 18 de março de 1977, o piloto de Fórmula 1, José Carlos Passe, morreu aos 32 anos em um acidente aéreo. No dia 18 de março de 1990, morreu aos 56 anos o comediante Zacarias, que fazia parte do grupo Os Trapalhões. E em 18 de março de 1992, a Microsoft lançou o Windows 3.1, a versão mais popular do sistema operacional antes do surgimento do Windows 95. Aqui e ali, radiotv.com. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2134 da Mega Sena, realizado sábado pela Caixa em Itupeva. Para o próximo sorteio, a expectativa é de R$33 milhões para quem acertar as 6 dezenas. As dezenas sorteadas da Mega Sena 06, 21, 34, 46, 54 e 59. Repetindo, 06, 21, 34, 46, 54 e 59. A Quina teve 60 ganhadores com prêmio de R$39 mil para cada um. Outras 4.157 apostas levaram R$810 na quadra. As apostas para o concurso 2135 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de quarta-feira. O sorteio acontece também quarta-feira, mas às 8 da noite. A aposta mínima custa R$3,50. Aqui e Ali Notícias, pelo canal online Aqui e Ali radiotv.com. Na Tudo Belo você já encontra a coleção Outono, calça legging do número 1 ao 3 a partir de R$19,70 e do número 4 ao 8 a partir de R$26,20. Macacão de suedine manga longa a partir de R$20,60. Body manga longa a partir de R$12,90. Também na Tudo Belo a nova coleção de calçados Grendene das personagens Barbie, Patrulha Canina, LOL, Liga da Justiça e muitas outras. Conheça e se surpreenda com a nova coleção outono da Tudo Belo. Loja climatizada e amplo estacionamento. Tudo Belo, Coronel João Manuel 839 Centro. Telefone 3342-7272, Bebedouro. Aqui e Ali Notícias. Informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, confira as principais notícias nesta segunda-feira. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. O Salão Social dispõe agora de ar-condicionado e está sempre em perfeitas condições para você passar horas agradáveis em reuniões festivas e profissionais. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Em 2019, não basta a renovação, mas a inovação. Aqui e Ali, em todos os lugares, plugada aos novos tempos. Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 em prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado.
Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. O meu odonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. O meu odonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece. A maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto. Ricardo Antônio Cardassi e Adalto de Moura Ornelas. A informação na sua manhã. O presidente Jair Bolsonaro e a comitiva brasileira estão em Washington desde ontem para uma série de compromissos que precedem o encontro de Bolsonaro com Donald Trump, marcado para amanhã. Ministros do governo, como Paulo Guedes, Sérgio Moro e Tereza Cristina, devem participar hoje de reuniões e debates sobre comércio, investimentos e segurança. Já na reunião com o presidente norte-americano, temas como a crise na Venezuela e o acordo sobre a base de Alcântara devem ser tratados. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Felipe Francischini, do PSL do Paraná, disse que se o texto que trata da aposentadoria dos militares não atrasar e for entregue à Câmara como previsto no próximo dia 20, a votação da reforma da Previdência na CCJ deve acontecer na primeira semana de abril. O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, afirmou ontem em Washington que a proposta está pronta e sob a análise do ministro da Economia. Ele ainda confirmou para quarta-feira a entrega do texto na Câmara dos Deputados. A escola Raul Brasil, palco do massacre que deixou 10 mortos na semana passada, será reaberta hoje apenas para professores e funcionários. Eles vão traçar o planejamento e a estruturação de atividades de acolhimento e preparação psicológica dos alunos que poderão voltar ao colégio amanhã. A presença deles não será obrigatória e a direção deve definir nesta semana quando as aulas serão retomadas. 4 feridos no ataque a tiros continuam internados. Marcado para hoje os depoimentos dos ex-ministros Antônio Palocci e Nelson Jobim na ação penal aberta contra o ex-presidente Lula, o filho dele, Luiz Cláudio, e 2 empresários nas investigações da Operação Zelotes. A ação envolve suspeitas sobre compra pelo governo federal de caças suecos e sobre a aprovação no Congresso de uma medida provisória que concedeu incentivos fiscais a montadoras. O Banco Central divulga hoje o Índice de Atividade Econômica, IBC-BR, de janeiro. O IBC-BR funciona como uma prévia do PIB. Em 2018, o índice registrou uma expansão de 1,15% na comparação com 2017. Já entregou a sua declaração do imposto de renda deste ano.
Deixar para a reta final do prazo ainda é um hábito frequente entre muitos brasileiros, mas é um risco que não vale a pena correr, pois dificilmente pode trazer alguma vantagem. O prazo termina no dia 30 de abril. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Abertas as inscrições para o processo seletivo para a contratação de professores temporários para atuar na Educação Básica 1, PEB 1, em São José do Rio Preto. O prazo acaba hoje, dia 18. A taxa é de R$ 64,50. Segundo a publicação, a prova objetiva da primeira fase do processo seletivo está prevista para ser aplicada no dia 7 de abril. A banca realizadora é a Fundação VUNESP, que recebe as inscrições diretamente no site www.vunesp.com.br. O PROCON de Bebedouro atende reclamações relacionadas às áreas de saúde, alimentos, produtos, habitação, serviços privados e essenciais. Mas a atuação não se limita ao atendimento. A equipe trabalha a educação para o consumo por meio de palestras e cursos voltados ao consumidor e ao fornecedor. O PROCON também realiza o cadastramento da Nota Fiscal Paulista. Documentos necessários para reclamação, nota fiscal, contrato, ordem de serviço, termo de garantia e outros documentos decorrentes da relação de consumo. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 4 da tarde, na Praça Abílio Manuel, 124, ao lado do prédio da Unidade de Saúde Central. Informações 17 3342 2229. Aqui e ali notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas e das 11 ao meio-dia e aos sábados somente às 7 da manhã, as informações de interesse geral são divulgadas ao vivo em aquialiradiotv.com. Baixe o aplicativo ou acompanhe pelo Radiosnet ou por meio do Facebook. Você também pode ter acesso ao programa pelo YouTube. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Aqui e Ali, radiotv.com. MD Brasil é sinônimo de qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. MD Brasil é garantia de velocidade na conexão com as ferramentas da rede mundial de computadores. O menor preço, a melhor assistência técnica e as vantagens do atendimento personalizado. Internet rápida, speed, fibra ótica e via rádio. MD Brasil TI Telecom, do centro de Bebedouro para o mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. Indiscutivelmente, a melhor. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, servidores municipais estão há 6 anos sem aumento, critica vereador. Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 e prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado. Não
Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito Consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. Em março, a revista Aqui e Ali destaca o trabalho da maquiadora Brilino à frente do Espaço VIP Beleza e Bem-Estar. Em parceria com sua mãe Rose, ela torna o salão referência para noivas e madrinhas. Que tal apostar em um novo revestimento para as paredes? Na coluna Decor, a Casa Tua dá dicas especiais para você mudar seu ambiente. Os posicionamentos e o trabalho da jornalista Cris Iqueda, apresentadora do programa Mais Caminhos, e sua forte identificação com Bebedouro, onde residem o pai e o avô. A Sicredi comemora aumento de ativos em assembleias com seus associados. Seu imposto de renda pode fazer a diferença na manutenção das atividades de entidades ligadas aos segmentos idoso e criança e adolescente. Saiba como destinar 3% do imposto devido para as instituições da sua cidade. A doutora Mariângela Alonso lança seu 3º livro sobre a obra de Clarice Lispector. Tudo isso e muito mais na edição de março da Aqui e Ali, impressa e digital. Você é sempre bem informado. Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. O meu Odonto pra minha empresa, pra minha família é o melhor. O meu Odonto, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece. A maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto. Silvio de Souza Gagliardi e Simone de Almeida Paro. Aqui e Ali, radiotv.com. Informações e entretenimento. De Bebedouro para o mundo. Sobre aumento real de salário aos servidores municipais de Bebedouro, o vereador Paulo Bola lembra que faz 6 anos que não há reajuste constitucional, apenas a correção da inflação. Segundo ele, o último aumento foi dado pelo então prefeito João Batista Bianchini, o italiano. O vereador Paulo Bola disse que já cobrou diversas vezes uma reunião com o prefeito Fernando Galvão para conversar sobre o assunto, mas nunca foi atendido. Ele aproveitou a presença do novo líder do prefeito na Câmara, o recém-empossado vereador Arthur Ernesto Henrique, para que este leve ao chefe do Executivo o anseio do funcionalismo público. Os vereadores à Câmara de Bebedouro, inclusive os da situação, deveriam fechar questão a respeito desse comportamento e posicionamento do prefeito, uma vez que a democracia, principalmente, estabelece que o chefe do executivo deve atender a todos os vereadores representantes do povo no poder constituído, sejam eles da situação ou da oposição. Afinal de contas, são 3 vereadores da oposição que representam parcela significativa da sociedade de Bebedouro. Os vereadores Silvinho do Pão de Queijo e Fernando Piffer questionam o prefeito Fernando Galvão e o diretor de obras Gilmar Feltrin sobre quais providências são tomadas para a abertura da rua Professor Raimundo Ferreira de Aquino, que confronta com a Barretos no Jardim Talarico.
Os vereadores também querem saber quais as medidas aplicadas para acabar com a erosão que compromete a passagem e também que tipo de iluminação se pretende instalar para oferecer segurança a moradores e condutores de veículos. Silvinho e Fernando ainda pedem uma data para o início das obras. Requerimento com essas interrogações será votado na sessão de hoje, com início às 8 da noite da Câmara de Bebedouro. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. A Prefeitura de Bebedouro anuncia vários pregões presenciais para sua sede na Praça José Estamato Sobrinho, número 45, Centro. Para hoje, dia 18 às 11 da manhã, pregão para contratação de empresa especializada para habilitação técnica de tiro e capacitação no manuseio de espingardas de calibre 12, pistolas 380 e revólver 38 para o efetivo da Guarda Municipal. Também para esta segunda-feira, mas a 1h da tarde, pregão para registro de preços, para contratação de empresa para serviços de borracharia, conserto, troca e transporte, atendimento de socorro, para atuação na cidade e nos distritos, para veículos como caminhões, máquinas pesadas, tratores, ônibus, carros, peruas, motocicletas, carriolas e micro-ônibus. Para amanhã, dia 19 às 11 da manhã, pregão presencial para registro de preços para aquisição de coxa e sobrecoxa de frango e também de cereal em barra destinados à central de alimentação. Aqui e Ali, radiotv.com. Na Tudo Belo você já encontra a coleção Outono, calça legging do número 1 ao 3 a partir de R$ 19,70 e do número 4 ao 8 a partir de R$ 26,20. Macacão de suedine manga longa a partir de R$ 20,60. Body manga longa a partir de R$ 12,90. Também na Tudo Belo a nova coleção de calçados Grendene das personagens Barbie, Patrulha Canina, LOL, Liga da Justiça e muitas outras. Conheça e se surpreenda com a nova coleção outono da Tudo Belo. Loja climatizada e amplo estacionamento. Tudo Belo, Coronel João Manuel, 839 Centro. Telefone 3342-7272, Bebedouro. A informação na sua manhã. Na volta do intervalo, no editorial de hoje, o tema Ao Deus Dará. Quero contar minha história, a minha alegria eu quero espalhar. O meu dom pra minha empresa, pra minha família é o melhor. O meu dom, um sorriso mais feliz, de norte a sul do país. Na Uniodonto Bebedouro você confia porque conhece a maior rede de dentistas cooperados e mais de 25 anos de tradição. Ligue 3344-0700 e informe-se. A diferença está na cara. Tamanho do Brasil, Uniodonto. Cooperados Uniodonto. Sônia Maria Junqueira Franco e Sueli Tomás. No canteiro central de avenidas, grama, árvores, flores e equipamentos para a sua segurança e seu bem-estar. Portanto, nada de lixo nem de entulho em local público. Aqui e ali, em todos os lugares, com responsabilidade ambiental. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos, radial, pneu. Raul Fugim 1390. Radial, pneus, amortecedores e escapamentos. Viu? Você sintoniza Aqui e Ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo.
O SAEB anuncia a realização de licitação na modalidade concorrência pública com abertura das propostas na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, em sua sede, para obras de implantação de sistema de tratamento de esgotos da bacia do córrego Bebedouro. O dinheiro é oriundo de financiamento da Caixa Federal, órgão gestor do Ministério das Cidades, por meio do programa Saneamento para Todos na ação de esgotamento sanitário e recursos de contrapartida do município. O edital e os anexos dessa licitação estão disponíveis nos dias úteis das 9 da manhã às 3 da tarde, na sede da autarquia, ou podem ser solicitados pelo e-mail saeb.licitação@bebedouro.sp.gov.br. Informações pelo 17 3344 5407. Aqui e Ali Notícias, editorial. Ao Deus dará. Infeliz e desesperançada a cidade onde é cada vez mais evidente a falta de fiscalização e de critérios quanto aos serviços de manutenção. Mesmo que a prefeitura abrigue um número exagerado de servidores, muitos dos quais comissionados e encargos que nada ou pouco têm a ver com a aparência estética de ruas e logradouros. Vez por outra, o próprio executivo e vereadores repercutem informações recheadas de declarações padrão que subestimam a inteligência do cidadão quando dando conta de recursos próprios ou de emendas parlamentares para recapeamento asfáltico e operação tapa-buracos. Esses serviços são sim realizados, mas muitas vezes em vias de pouco movimento de veículos e de pedestres, classificadas como secundárias e que poderiam aguardar para receber tais melhorias. No entanto, são contempladas em sua maioria por asfalto novo, quem sabe, para atender a interesses políticos eleitorais ou os amiguinhos da administração. Enquanto isso, outras vias de grande tráfego de veículos e que são corredores importantes de acesso para várias regiões da cidade ficam ao Deus dará. Portanto, alvo de crescentes protestos por parte de moradores do bairro e de condutores de veículos e passageiros. Mesmo com a crescente insatisfação, os vereadores não fecham questão no sentido de questionar o prefeito e os assessores para que justifiquem seus posicionamentos e expliquem os critérios para a escolha das vias a serem recapeadas ou a terem seus buracos devidamente tapados. Os vereadores, representantes do cidadão no poder constituído, pouco ou nada fazem nesse sentido. E também não acionam suas assessorias de imprensa para que repercutam por que continuam calados, como se tudo estivesse às mil maravilhas. O que se dispõe a criticar a administração, ou melhor, os que se dispõem a criticar oposicionistas declarados, mais provocam conflitos do que geram soluções. Por isso, são urgentes as mudanças de comportamento para que mereçam a reeleição. Caso contrário, o eleitor tem de pensar seriamente, analisar com rigor antes de depositar o voto na urna. Uma comissão na Câmara bem que poderia fiscalizar a qualidade e a quantidade de asfalto em cada trecho beneficiado, em nome de um serviço com maior durabilidade, portanto, com mais respeito aos cofres públicos. Cabe ao Legislativo movimentar-se nessa direção, inclusive com injeções de ânimo em várias entidades locais e de classe, hoje tão desprestigiadas, desanimadas e carentes de apoio, inclusive para a própria sobrevivência.
Que tal os vereadores incentivarem a formação de ONGs, organizações não governamentais, de determinados segmentos da sociedade e em bairros diversos, para que ajudem a fiscalizar e a fazer sugestões para uma cidade organizada, acolhedora e que volte a ser orgulho de seus moradores? Quaisquer semelhanças com a sua cidade são meras coincidências. É isso. Aqui e Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, no bloco de esportes do Aqui e Ali Notícias, os resultados dos jogos do fim de semana pelas séries A1, A2 e A3. Os classificados até agora, a segunda fase do Paulistão. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for da Tudo Belo, tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Tudo belo, pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Em março, a revista Aqui e Ali destaca o trabalho da maquiadora Prilino à frente do Espaço VIP Beleza e Bem-Estar. Em parceria com sua mãe Rose, ela torna o salão referência para noivas e madrinhas. Que tal apostar em um novo revestimento para as paredes? Na coluna Decor, a Casa Tua dá dicas especiais para você mudar seu ambiente. Os posicionamentos e o trabalho da jornalista Cris Iqueda, apresentadora do programa Mais Caminhos, e sua forte identificação com Bebedouro, onde residem o pai e o avô. A Sicredi comemora aumento de ativos em assembleias com seus associados. Seu imposto de renda pode fazer a diferença na manutenção das atividades de entidades ligadas aos segmentos idoso e criança e adolescente. Saiba como destinar 3% do imposto devido para as instituições da sua cidade. A doutora Mariângela Alonso lança seu terceiro livro sobre a obra de Clarice Lispector. Tudo isso e muito mais na edição de março da Aqui e Ali, impressa e digital. Você é sempre bem informado. Servidor público, funcionário de empresa privada, aposentado ou pensionista do INSS. Já pensou ganhar 1 milhão em prêmios? Na promoção Super Consignado Bradesco você pode. Contrate ou renove o crédito consignado a partir de R$1.000 e prazo mínimo de 12 meses e concorra a casas e carros. Simples assim. Aumente suas chances realizando o saque a partir de R$500 com seu cartão de crédito consignado. Não fique aí parado. Acesse banco.bradesco e consulte o regulamento. Se preferir, fale com um dos nossos gerentes. Crédito Consignado Bradesco, a sua primeira opção de crédito. Diversos benefícios e a agilidade de que você precisa para realizar seus sonhos. Taxas especiais, amplo prazo de pagamento. 3 agências em Bebedouro. Certificado de autorização SEAEMF 040043-2017. Crédito sujeito à aprovação e à margem consignável disponível. Ano novo, vida nova. E o Bira saindo na frente. Você que é associado ao Market Club Cred Citrus, além de ter um desconto especial, vai poder pagar seus óculos em até 48 vezes. É isso aí! 48 pagamentos. Vem pro Bira e conheça as condições especiais para os associados Market Club Cred Citrus. Porque o melhor preço, a melhor qualidade e bonzinho assim, sabe quem é? Só o Bira. 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 Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui e Ali Notícias e o esporte pra você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei,
atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui Ali Notícias. Aqui Ali Notícias. E o esporte para você. Campeonato Paulista da Série A1, 11ª rodada. O Bragantino perdeu para o Ituano por 3-0. RB Brasil venceu o São Bento de Sorocaba 3-2. O Santos perdeu para o Novo Horizontino por 1-0. Ferroviária de Araraquara venceu o São Caetano 2-0. O São Paulo perdeu para o Palmeiras por 1-0. A Ponte Preta venceu o Guarani 3-0. O Corinthians venceu o Oeste por 1-0. Mirassol e Botafogo de Ribeirão ficaram no 1-1. Já estão classificados às quartas de final do Paulistão Palmeiras, Corinthians, RB Brasil, Ferroviária de Araraquara. O São Bento de Sorocaba está rebaixado à Série A2 em 2020. Falta apenas uma rodada para terminar a primeira fase do Paulistão. Na primeira fase do Paulistão, os participantes enfrentam apenas os times dos outros grupos, num total de 12 rodadas. Classificam-se às quartas de final os 2 melhores de cada chave. Agora o campeonato. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Paulista da Série A2, 12ª rodada. São Bernardo venceu Água Santa de Diadema por 3-1. Santo André e Atibaia empataram em 2-2. Rio Claro venceu a Portuguesa de Desportos por 1-0. Sertãozinho venceu Votuporanguense por 2-0. Linense perdeu para o Penapolense por 3-1. Taubaté venceu o Nacional da Capital por 3-1. Inter de Limeira perdeu para a Portuguesa Santista 2-1. Hoje às 8 da noite, o encerramento da rodada com a partida 15 de Piracicaba e Juventus. O Paulista da A2 apresenta mudanças em relação a 2018. São 15 rodadas na primeira fase, com os 2 piores rebaixados. Já os 8 melhores participam do mata-mata, depois quartas de final, semifinal e final, sempre em jogos de ida e volta. Os finalistas sobem para o Paulistão, enquanto o campeão garante vaga na Copa do Brasil do ano que vem. A decisão será em 1º de maio. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, 12ª rodada, o Grêmio Osasco perdeu para o Comercial de Ribeirão 1-0. Desportivo Brasil venceu São Carlos 1-0. Osasco Audax venceu Olímpia 5-2. Capivariano e Primavera de Indaiatuba empataram em 0-0. Belo Clube Rio Clarense venceu o Atlético Monte Azul por 3-1. O Batatais perdeu do Barretos por 2-0. Esporte Clube São Bernardo venceu o Taboão da Serra por 4-2. E o Noroeste de Bauru empatou com o Rio Preto em 1-1. Serão 15 rodadas na primeira fase do Paulista da A3, com os 2 piores rebaixados. Já os 8 melhores disputam o mata-mata. Depois, quartas de final, semifinal e final, sempre em jogos de ida e volta. Os finalistas sobem para o Paulista da A2, enquanto os 2 piores caem para a segundona de 2020. O certame acaba em 5 de maio. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, as informações do clássico Palmeiras versus São Paulo. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério.
Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamentos. Radial Pneus. Raul Furguim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. Agora as informações do clássico Palmeiras versus São Paulo. O choque rei de sábado serviu de redenção para Carlos Eduardo. Criticado pela torcida por conta de atuações ruins desde que chegou ao Palmeiras no início do ano, o atacante fez um golaço e garantiu a vitória do Palmeiras por 1-0 no clássico contra o São Paulo no Pacaembu pelo Paulistão. O resultado classificou o Verdão para as quartas de final do Paulistão e deixou o tricolor em situação complicada na briga por uma vaga. Os São Paulinos ainda ouviram mais vaias e protestos da torcida nas arquibancadas. O São Paulo continua com 14 pontos. Na última rodada, o tricolor enfrenta o São Caetano quarta-feira, às 9h30 da noite, no Anacleto Campanella. A vitória no Pacaembu coloca o Palmeiras no mata-mata, mas ainda não assegura o primeiro lugar do Grupo B. O Verdão tem 22 pontos contra 19 do Novo Horizontino. Na última rodada, a equipe de Felipão recebe a Ponte Preta quarta-feira, às 9h30 na Arena. Não bastasse a eliminação na Libertadores e a situação complicada no Paulistão, o São Paulo perdeu os 3 clássicos que fez em 2019. Antes de ser batido pelo Palmeiras, o tricolor havia sido derrotado pelo Santos por 2-0 e Corinthians 2-1. Agora o clube da Vila Belmiro, o Santos, sofreu uma derrota tripla ao ser batido por 1-0 pelo Novo Horizontino, sexta-feira no Pacaembu, pela penúltima rodada da fase de grupos do Paulistão. Além do jogo, o Peixe perdeu a liderança do Grupo A e ainda não tem mais a melhor campanha entre os 16 participantes do estadual. O gol marcado por Murilo Henrique deixa o Novo Horizontino muito perto da classificação ao mata-mata. Já garantido na segunda fase, o Santos permanece com 23 pontos, mas agora em segundo na chave. Isso porque o RB Brasil bateu o São Bento por 3-2, chegou aos 24 pontos, assumiu a ponta do grupo e passou a ser o dono da melhor campanha do Paulistão. Os times vão se enfrentar nas quartas de final. Ponte Preta e São Caetano estão eliminados. O Santos prestou uma série de homenagens ao ídolo Coutinho, que faleceu na última segunda-feira
com 75 anos de idade. O Peixe atuou diante do Novo Horizontino com uma imagem de Coutinho na parte da frente da camisa. Nas costas, todos os jogadores estamparam o nome do artilheiro. Os atletas também usaram uma faixa no punho, assim como Coutinho fazia para diferenciar-se de Pelé em campo. Antes da partida, a diretoria entregou uma placa à família do ex-jogador. Nas arquibancadas, os torcedores gritaram o nome do lendário goleador e exibiram uma faixa para homenageá-lo. O Santos enfrenta o Botafogo quarta-feira às 9h30 da noite no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No mesmo dia e horário, Novo Horizontino recebe a Ferroviária em Novo Horizonte. O Corinthians garantiu ontem, com uma rodada de antecedência, classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. A vaga foi assegurada com vitória de 1-0 sobre o Oeste em Itaquera. Danilo Avelar, no segundo tempo, fez o gol do jogo. Com a vitória, o Corinthians foi a 18 pontos na liderança do Grupo C, 1 ponto à frente da Ferroviária, já definida como adversária nas quartas de final. O Oeste segue em terceiro no Grupo D, com 12, 2 a menos que o São Paulo. Para classificar o time de Barueri, precisa vencer o Mirassol na última rodada, na próxima quarta-feira, e torcer para o São Paulo perder para o São Caetano. Se o tricolor empatar sua partida, o Oeste precisará golear o Mirassol para tirar a diferença de 4 gols de saldo. O Corinthians também na quarta-feira visita o Ituano e joga por uma vitória para fechar a fase classificatória na liderança da chave. Os jogos serão às 9h30 da noite. O Corinthians também na quarta-feira visita os Ituano, joga por uma vitória para fechar a fase classificatória na liderança das chaves. Os jogos são às 9h30 da noite, como o Eduardo acabou de informar. E agora uma demissão. O Guarani demitiu Osmar Loz após a derrota por 3-0 para a Ponte Preta no derby campineiro de sábado no Moisés Lucarelli. O anúncio foi feito pelo presidente Palmeiron Mendes Filho, que deu entrevista no lugar do treinador e não escondeu a irritação com o resultado, que eliminou o Bugre do Campeonato Paulista. Auxiliar fixo da comissão técnica, Marco Antônio vai dirigir o time contra o RB Brasil quarta-feira no Brinco de Ouro. A verdade é que o Campeonato Paulista exige técnicos com maior maturidade, mais prontos, principalmente do ponto de vista emocional e do conhecimento técnico-tático, para realmente suportar toda a pressão de um clube tradicional como é o Guarani de Campinas. Osmar Loz não deu certo no São Paulo, foi para Campinas e também não conseguiu fazer um bom trabalho, daí a demissão. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Agora a Série A2. O Sertãozinho deu sábado um passo importante na briga contra o rebaixamento no Paulista da A2 e ainda ganhou motivos para acreditar na classificação. O time do técnico José Carlos Serrão recebeu o Votuporanguense no Frederico Dalmaso e conquistou uma vitória por 2-0 em jogo válido pela 12ª rodada do estadual. Com o resultado, a equipe sertanesina chega aos 13 pontos e fica a 4 pontos da zona de rebaixamento
e a apenas 1 ponto do G8. O votuporanguense, por sua vez, estaciona nos 15 pontos, mas segue dentro da zona de classificação em 7º lugar. O Sertãozinho volta a campo nesta terça-feira, quando abre a 13ª rodada em duelo contra o Santo André, no Frederico Dalmaso, a partir das 7h15 da noite. Já o votuporanguense fecha a rodada às 3 da tarde da quinta-feira contra o 15 de Piracicaba, no Plínio Marim. Agora o Olímpia na A3, o Osasco Audax fez uma partida primorosa e goleou o Olímpia por 5-2 sábado, atuando no estádio Prefeito José Liberati pela 12ª rodada do Paulista da A3. Os donos da casa fizeram os 5 primeiros gols. Os visitantes até reagiram no final, mas foi insuficiente para evitar a derrota. Com a grande vitória, o Osasco Audax, que começou a rodada na 9ª colocação, entra no G8. Ocupa a 6ª colocação com 17 pontos. O Olímpia segue na 15ª colocação, abrindo o Z2 com 7 pontos. Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira. O Audax visita o Lanterna São Carlos no estádio Luiz Augusto de Oliveira às 3 da tarde. Mais tarde, às 8 da noite, o Olímpia recebe o Esporte Clube São Bernardo no estádio Maria Tereza Breda em confronto direto contra a Degola. Agora o Atlético Monte Azul, pela 12ª rodada da A3, o Velo Clube recebeu ontem a equipe do Atlético Monte Azul no estádio Benito Agnello Castelhano, em Rio Claro. O time de Rio Claro, líder isolado da competição, venceu de virada pelo placar de 3-1. Com este resultado, o Velo Clube se mantém invicto na liderança da competição com 28 pontos somados e garante a sua classificação às quartas de final. Já o Atlético Monte Azul sai do G8 e cai para a 9ª colocação, estacionado nos 15 pontos. Na quarta-feira, dia 20, o Velo Clube recebe o Noroeste de Bauru no Benitão em partida válida pela 13ª rodada da Série A3 do Paulista. O jogo se inicia às 8 horas da noite. O Monte Azul, também pela 13ª rodada da A3, recebe o Rio Preto na mesma quarta-feira, mais cedo, às 3 da tarde. Para encerrar, o Barretos, após ter aí as suas verbas bloqueadas, encontrou força para superar mais um obstáculo na A3. Ontem derrotou o Batatais por 2-0 em pleno estádio Oswaldo Scatena pela 12ª rodada. Matheus Biadi e João Henrique marcaram os gols. O resultado levou o Barretos para a 8ª colocação dentro da zona de classificação com 17 pontos, eliminando qualquer possibilidade de rebaixamento. O Batatais, ainda ameaçado com a queda, tem 13 pontos na 13ª posição. O Olímpia, penúltimo, tem 7. Na próxima rodada, o Batatais pega o Comercial na quarta-feira, às 7h30 da noite, no Oswaldo Scatena. No mesmo dia, às 8 da noite, o Barretos recebe o Grêmio Osasco no estádio Fortaleza. O Aqui Ali Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua audiência pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Até mais. Agora você está bem informado. Aqui Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.